Olá pessoal, sejam bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e também a Darwin Startups. Eu sou Robertson Pinheiro e ao longo dessa semana estou aqui conduzindo a trilha de inovação e tecnologia. Antes da gente entrar em mais um bate-papo, vale lembrar que vai acontecer o sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas nas áreas de vendas e CS, pela Sales Hackers e também pela consultoria de sucesso. Para participar, é só fazer o stories no seu perfil do Instagram, mostrando que está aqui acompanhando todos os nossos bate-papos, usando a hashtag SMV2020 e marcar os perfis do Client Hub, Digitalks, Sales Hackers e Hobbies.cs. O sorteio acontece na sexta-feira às 19 horas pelo Instagram do Client Hub. E a gente vai bater um papo agora sobre geração Z. Vamos bater um papo melhor sobre como eles estão inovando o mercado de trabalho. Quem está com a gente é a Vitorida Silva, que tem 21 aninhos e vai falar muito para a gente sobre a questão da geração Z. Tudo bom, Vitori? Seja bem-vinda. Obrigada, Robertson. Obrigada pela apresentação. E aí, galera? Espero que vocês estejam bem. Muito bom. Bom, estamos falando de geração Z. Vamos primeiro contextualizar, né? Quem é geração Z? Então, de que faixa etária, comportamentos, vamos lá, né? O que come, como sobrevive, quem é geração Z? Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, dependendo do estudo que a gente for pegar, eu vou pelo da maioria, assim, pelas fontes mais confiáveis. É uma galera que nasceu em 1995 até 2000, 2005. Tem estudos que falam de 90 até 2010, mas percebendo e convivendo com essa galera, eu percebo que tem características muito similares e próximas. Galera que nasceu em 1995 até 2005, assim. Do que se alimentam, de bastante fast food, vou dizer para vocês. A gente é uma turma meio imediata, assim. Então, o que for mais rápido, o que aparecer para a gente primeiro, normalmente a gente tende a consumir. Também isso envolve bastante a ascensão do marketing digital, né, que cresceu junto com essa nossa cultura. E além da idade, os principais comportamentos que a gente pode trazer da geração Z seriam o imediatismo, que eu já falei aqui. A gente cresceu com o mundo já super conectado, né, Robertson? A gente é uma geração, então, que já vê o mundo crescer com a internet. Então, muito além do que ter que ir até o vizinho e bater para pedir ovos emprestados, a gente já via familiares ou a gente mesmo se comunicava com pessoas próximas a gente por telefone. Eu cresci, por exemplo, já com internet de escada, então eu tive o privilégio de meus pais já terem internet em casa. Então, o Paint esteve comigo desde sempre, então minhas artes no Paint eram maravilhosas, o Word também. Então, eu aprendi muito a me relacionar com as pessoas a partir de um intermediário, né? Que nesse caso aqui a gente pode utilizar um smartphone. E a gente tem bastante dificuldade de se relacionar presencialmente. Então, para mim, tá tudo assim, tá participando de tá sendo palestrante de um evento 100% online. Eu nunca tinha participado de um evento desse jeito, assim, normalmente era presencial. Então, pelo fato de já ter essa facilidade com as tecnologias, para mim tá tranquilo. Tive que escolher um lookzinho, porque a gente gosta bastante também de ser autêntico, de mostrar pra galera quem é a gente, por que a gente nasceu e onde a gente quer fazer parte do mundo, né? Dizem que a geração Z é comunaholics, então, muito mais que workaholics, que a gente vê os millennials ali, tendo essa parte mais de ser muito dedicado ao trabalho, de se desenvolver muito com a carreira, de ser muito apegado com isso. A geração Z, ela se conecta com o workaholic a partir das comunidades, né? Então, o que os millennials e a geração Z meio que vieram com o pé na porta para poder questionar esses padrões que vieram sempre muito bem estipulados e organizados dentro de organizações. A geração Z e um pouquinho do que vem depois da geração Z, aí vão vir vários estudos ainda que perpassam isso, porque é o futuro, vão colher consequências, assim, consequências e frutos, né, do que a gente está plantando agora para o futuro. Muito bem. Inclusive, o papo da geração Z, ela entra um pouco nessa nossa trilha. Até vai trazer uma abordagem, já que boa parte, né, ou há uma grande presença da geração Z nas empresas de tecnologia, principalmente as startups estão chegando aqui por agora. E aí, vamos trazer assim um pouco da tua visão de como é que essa galera está chegando hoje nas startups, digamos assim. Para eles, é um ambiente mais comum ou não? A galera ainda está procurando
outro tipo de emprego? Como é que você visualiza a chegada da geração Z nessas empresas? Eu vejo ainda, agora bem da minha visão mesmo e das minhas comunidades, assim, ahn, tem uma certa divisão de perspectiva de futuro da geração Z ainda. Então, por exemplo, eu saí do ensino médio sabendo que as profissões que eu teria que escolher seriam X, X, X. Então, o vestibular existia, tudo isso existia, e eu fui por esse caminho porque foi o que a educação tradicional me ensinou. Agora, para eu ir para um ramo de startup, para um ramo de tecnologia, eu tive que ser muito autodidata e eu descobri muitas coisas que, pensando em caminhos mesmos lógicos que a gente pensa numa sociedade maior, então educação, não me apresentariam. Então, eu vejo que essa geração ela ainda está bem dividida. Tem uma galera que ainda bota fé que para ser um profissional bem-sucedido e fazer o que você gosta, você precisa de uma faculdade de 5 anos e um diploma. Já tem outra galera que já percebeu que isso não é extremamente essencial e determinante para você ser bem-sucedido e já está partindo para meios de educação mais alternativos. Então, eu percebo que tem esse conflito quando a geração Z chega no mercado de trabalho. Quando a gente fala dessa parte que eu comentei, que é uma galera que já está mais autodidata, que já percebeu que o diploma de uma universidade tradicional de 5 anos não é tão efetivo para que você seja um profissional bem-sucedido, eu sinto que, agora falando de mim mesma, porque eu vou ser meu próprio case de geração Z durante essa conversa, que a gente sente uma certa dificuldade de entender processos, assim. A gente conhece o mundo, a gente tem 1000 cliques e 1000 impactos durante o dia, a gente cresceu com isso, então a gente é multitarefa, a gente é multidisciplinar, a gente realmente consegue prestar atenção e desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem uma certa dificuldade em manter processos, porque muitas vezes os processos que a gente foi inserido, eles são muito de curto prazo. E quando a gente entra numa empresa, num grupo, a gente vai falar de sprint, de OKR, enfim, fica um pouco distante para a gente entender o resultado e o impacto de longo prazo. Até porque falta experiência, né, de maturidade de mercado mesmo na gente. Então, eu sinto um pouco que a gente está um pouco distante dessa linguagem de médio prazo, longo prazo, de retorno sobre investimentos, tudo isso, que normalmente a startup visa, né, e ela tem essa cultura muito intrínseca. Fora isso, a gente precisa de ajuda também para desenvolver caminhos, digamos assim. Eu comecei pedagogia, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre minha carga de profissionalismo, mas para eu chegar onde eu cheguei agora e falar assim, é isso que eu quero ser, o que pode mudar daqui a um ano, talvez, eu tive que passar por vários cursos e mini cursos. Então, eu fiz vários cursos desses gratuitos, tipo esse evento que a gente está aqui, me inscrevi, participei, estava lá, e aí fui entendendo as possibilidades dessas carreiras do futuro, que é o que eu sinto que é o que eu estou fazendo agora numa empresa de tecnologia. Não existe, né, o meu cargo fechadinho, bonitinho, dentro da CLT, ou enfim, de normas. É uma carreira do futuro que eu já estou fazendo parte, contribuindo, mas que é porque meu líder teve essa visão de me acolher para esse sentido. Boa. O que seriam, vamos falar primeiro da parte boa, né? O que seriam vantagens para hoje as empresas de tecnologia e também as startups estarem aderindo, né? Ou abrir ali a parte das suas vagas para a geração Z? O que você vê de benefícios para a galera que está entrando assim? Olhando pela parte da empresa. Isso, perdão. Do ponto de vista da empresa, o que seria um benefício para ela de estar trazendo essa galera da geração Z? Tá. Assim, a gente pode dar muito trabalho, ou muito trabalho nos dois sentidos. Muito trabalho para frente e muito trabalho para trás. Então, eu acho que o primeiro passo, antes de se pensar em chamar uma galera da geração Z e tal, seria preparar a cultura da tua empresa, assim. Então, eu acho que nada adianta você convidar ou receber geração Z se a tua startup, a tua empresa não tem uma cultura de inovação já bem estabelecida. Então, é de diálogo, de transparência, de errar com possibilidade, de ter um C-level, de ter uma gestão ali que está próxima a esse tipo de cultura também. Eu acho que o primeiro passo é esse, que é bem importante para a saúde do negócio e também para a saúde mental da geração Z, que ela vem um pouco mais sensível também. Se vocês que estão me ouvindo aí têm parente, sobrinha, filha, enfim, da minha idade, sabe que a gente é um pouquinho mais sensível para o mundo. E benefício, cara, você vai inovar. Não é uma possibilidade, assim, não inovar, porque a gente está conectado no mundo que a gente consegue ver o futuro.
E a gente é o futuro, né? A gente traz esse fragmento de futuro junto com a gente, porque a gente está construindo ele e a gente cresceu com ele. Então, a gente tem uma capacidade absurda de prever erros, porque a gente está aí acostumado com um Uber, por exemplo, que me dá um ponto de partida e ponto enfim, de referência. Eu posso escolher o posto que eu vou parar para comprar não sei o quê. Eu posso olhar a previsão do tempo, vai estar mais assertiva do que se eu for olhar a TV do Jornal Nacional. Então, a gente tem uma skill, uma habilidade de prever erros muito grande. A gente é multidisciplinar, então, para projetos de inovação é ótimo, porque a gente consegue dar atenção para vendas e também dar atenção para o marketing, entender como esses dois se conversam, apesar de serem bem distantes. E, muito importante, a gente é muito autônomo. Muito, muito, muito autônomo. A geração Z, ela tem uma habilidade absurda de tomar decisões e fazer as perguntas por ímpeto, assim, né? Por uma coisa quase nada, assim. Tipo, não entendi por quê. Eu errei por quê? Isso deu certo por quê? Como isso está funcionando? Por que tem que funcionar dessa forma? Então, eu acho que o principal benefício para empresas de tecnologia e startup é a inovação. Pensando nesse 360 que é a inovação, né? Passa por erro, confiança, transparência, previsão, enfim. Muito bem. Você tinha comentado um pouco antes sobre um pouco da tua vida acadêmica, vamos dizer assim, né? Do teu caminho de estudo. Que hoje, boa parte das pessoas também seguem, inclusive nesse cenário duplo que você falou, né? Tem a galera que acredita ainda nessa via mais da carreira acadêmica, digamos, né? E da relevância do diploma, outros que vão buscando outras vias. Qual foi a escolha que você fez? Tá. Eu comecei pela pedagogia. Eu vou falar da pedagogia porque eu acho que ela me acrescentou muitas coisas, assim. Porque eu trabalho hoje com marketing, né? Então, a pedagogia, a educação, a comunicação, a empatia, eu aprendi muito de lá. Eu comecei a pedagogia numa universidade tradicional, de Santa Catarina. E, gente, assim, horrível, porque, primeiro que o ensino médio já tinha sido cruel demais, nas cadeirinhas, uma atrás da outra, parede branca, totalmente nada horizontal, tempo de acabar, tempo de tudo, assim, chega a tal horário, sai tal horário, esteja aqui, frequência, muita coisa. E nem deu tempo de eu me encantar com a pedagogia, porque eu fiquei com repulsa antes, assim. Eu não conseguia prestar atenção, eu não conseguia ter vontade de estudar, eu não conseguia porque eu me sentia obrigada a fazer alguma coisa que eu não entendia o porquê que eu estava fazendo, porque era a longo prazo. Daí eu volto naquela questão, assim. Não sabia se eu queria ser professora, eu não sabia se eu queria trabalhar com educação particular, sei lá. Eu fui até a quinta fase da pedagogia, deu super errado. E aí foi onde eu consegui meu primeiro emprego de marketing, numa empresa bem tradicional também. E lá foi onde eu percebi, inclusive, uma das skills da geração Z. Eu fui questionando se eu fizesse isso, o que ia acontecer. Eu entrei como assistente de marketing e em 3 meses eu fui promovida para analista de marketing, justamente por essa minha skill de olhar para tudo e querer conectar as coisas e transformar para frente. Então, eu tive essa experiência e aí eu fiz o curso da Universidade de Vale do Silício, que é marketing digital, e é um curso, é um pocket, assim, né, um nano degree mesmo, então foi tudo, porque ele foi rapidinho, foi curto prazo, eu entendia, eu tinha projetos corrigidos e eu estava em performance de mercado, a correção dos projetos também eram coerente com o que o mercado estava pedindo no momento, então eu conseguia me sentir pertencente, eu via motivo do porquê eu estava estudando, não era uma coisa utópica que eu não conseguia entender onde eu poderia entrar. E esse ano eu me formo em marketing digital com ênfase em data science, então, que também é uma faculdade à distância, que eu tenho que ir para lá, para São Paulo, uma faculdade de São Paulo, eu vou para lá 2 vezes por ano só, para fazer uma challenge. Então, a prova de maior nota, digamos assim, que eles nem gostam de chamar de prova, é um desafio que empresas parceiras da faculdade lançam. Então, tipo, o Robertson tem uma empresa e ele está com uma dificuldade de inovar em tal sentido. Então, com a parceria com a faculdade que eu faço, eles lançam esse desafio para a gente produz um projeto, então, com solução real, para uma empresa real, então a gente consegue entender para onde a gente está indo, e 2 vezes por ano. Então, eu encontro meus colegas 2 vezes por ano só, o que também é ótimo, porque hoje em dia a gente está muito mimado com um botão de follow, bloquear e bloquear. Então, estar obrigado numa sala de aula, estar com pessoas que você não quer, é um pouco sensível para a geração Z, assim. Eu sei que isso é bem geracional também. A gente é meio mimadinho no nosso meio social, assim, por causa das nossas bolhas. E o meu TCC também é diferentão. Meu TCC, em vez de ser uma tese,
escrita, enfim. Eu nem sei direito o que é um TCC mais tradicional, mas eu sei que a galera sofre pra caramba para poder fazer ele. Eu tenho que abrir uma startup, pelo menos o modelo de negócio dele, com a ajuda dos meus professores. Então, eu tenho esse ano todo, esse meu último ano todo de graduação para desenvolver uma startup com mais 4 colegas. Então, eu tenho que achar uma dor, ver se essa dor realmente ela é, enfim, né, escalável, ter todo esse processo de modelo de negócio, e aí eu me formo sabendo como funciona o mundo dos negócios, porque hoje em dia não tem como escapar disso. Então, entendendo dos mundos dos negócios, sendo desafiada por próprias empresas, né, a criar projetos para ela, e com uma habilidade absurda de ser didata, assim, né? Porque daí eu faço meu calendário certinho de estudo, consigo me organizar melhor e aí eu me sinto pertencente a alguma coisa, eu sinto que é pra mim. Bem legal. Vitorino, me diz uma outra coisa. A gente falou aqui sobre a galera tá chegando para aprender a trabalhar nessa empresa de tecnologia. Porém, na tua visão, tu acredita que a geração Z está preparada para serem líderes? Sim. Sim, eu demorei um pouco para responder porque, como eu falei, a gente tem uma certa dificuldade com processos. E lideranças precisam ter processos bem controlados para poder, enfim, para poder ver resultado de qualquer que seja o projeto, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade absurda de liderança por motivos que estão intrínsecos nos nossos comportamentos, que eu já comentei aqui. Então, vão passar pela autonomia, que um líder precisa ter essa responsabilidade com si mesmo. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem muito na Aurum é autonomia com responsabilidade. Então, não vai ter alguém sempre olhando no micro as tuas atividades. Tu vai fazer parte de um macro e tu vai ser bem avaliado por isso a partir dos resultados que tu vai desenvolvendo junto com o time, mas tu tem autonomia total. Então, tu tem o poder de poder é ótimo. Tu tem o poder de decidir o que é melhor para aquele projeto dentro das tuas funções. Tu consegue ter uma autonomia que te incentiva a ser um líder, no caso, porque você é líder da tua própria tarefa ali. A gente também a gente questiona muito o que já vem imposto, então isso é muito bom para um líder, principalmente voltado para a inovação. O Twitter fez isso muito com a gente, então a gente é dono da nossa opinião, o que pode ser meio sensível em alguns sentidos, a gente sabe disso, mas a gente consegue ter um perfil no Instagram e conseguir 1 milhão de seguidores falando o que a gente pensa e criando um personagem. Então, a gente também tem essa skill de criar uma persona, né? A gente sabe que líderes têm que ter essa resiliência e tal. A gente tem isso porque a gente basicamente se criou tendo personagens. Então, Orkut, Facebook, Instagram, a gente consegue nos projetar. Então, a gente também tem essa resiliência de um líder, né? Que é importante. Deixa eu pensar o que mais que envolve a gente ser um bom líder. Comunicação, a gente tem um rolê muito de boa com comunicação. Tem uma galera que é bem mais fechada, introspectiva por causa dos celulares, mas tem uma galera que utilizou isso, enfim, dá pra ver aí as principais influências digitais, que utilizou isso para poder conversar com mais gente, poder alcançar mais. Então, a gente tem uma habilidade de comunicação bem grande, uma vontade de mobilizar, né? A gente é uma geração bem mobilizadora para questões, sejam elas de qual intersecção que a gente pode citar aqui. E hoje, considerando as empresas que já têm esses profissionais ali dentro, que são da geração Z, qual que seria um passo para formar, ajudar eles, então, a serem líderes? Como que faria uma trilha, digamos assim, para essa galera chegar, então, a ser líder dessas empresas? Eu vou usar o exemplo do meu líder, assim, que para mim... Agora, eu tô meio que pivotando lá dentro da Aurum, né? Mas eu vou dar um exemplo do Neto mesmo, que é o CEO da Aurum. Eu cheguei no processo seletivo na Aurum para uma vaga X de marketing de inovação, o que era legal também, que é legal também. Mas as pessoas que estavam nesse processo seletivo perceberam que eu tinha uma skill um pouco que se diferenciava daquelas pessoas que estavam no processo seletivo. A Aurum estava desenvolvendo um projeto de inovação dentro da Aurum, com líderes e tal, que já estavam dentro da Aurum. Então, com essa visão de líder mais futurística, mais visionária mesmo, eles perceberam que eu seria uma pessoa boa, ou enfim, né, um teste, né, tudo é sobre teste, que eu poderia ser uma pessoa com skills necessárias para poder desenvolver esse projeto de forma mais autônoma, e era um projeto que era em parceria com uma grande empresa por aí, então eles precisavam de mais atenção para esse projeto, e aí foi onde eu entrei. O Neto, então, foi um líder maravilhoso, autonomia 100%, inclusive às vezes eu ficava, meu Deus, o que eu faço aqui? Mas era sempre uma pessoa que me dava abertura para ir questionar, de pedir ajuda.
me deu todos os recursos importantes para poder ver que o projeto estava indo para frente. Então, os meus OKRs, normalmente, vamos falar agora de projeto mesmo, assim, o que eu tinha que entregar era ler tal livro, fazer tal curso, ter mentoria com tal departamento e vender cinco serviços desses que a gente estava lançando. E aí depois fazer um relatóriozinho, sentar com ele e conversar. Então foi tudo um baby steps, digamos assim. Primeiro para me adaptar com a cultura e sentir que eu realmente podia fazer parte daquilo, entender, porque isso é muito importante para a geração Z. Então me conectar com aquela empresa, entender o que está fazendo. E agora eu nem falo por questões de diversidade, de causas, de bandeiras, é mais mesmo de entender o que aquelas pessoas estão fazendo, se faz sentido, porque senão a geração Z vai dar churn depois. Não adianta também convidar e enfeitar um monte do mundo para a geração Z chegar, porque ela vai perceber e vai se afastar. E tem empresas que têm uma cultura que dá fit com a geração Z, e ela vai buscar essas, possivelmente. Teve esse preparo, então, de me conectar com a cultura, me conectei em plano de integração maravilhoso. Depois disso, uma autonomia absurda, onde eu era acompanhada do lado, e eu não me sentia monitorada, eu não me sentia no micro, eu sentia que o que eu estava fazendo era meu mesmo, então o que dava errado era minha responsabilidade, o que dava certo era minha responsabilidade. Então esse senso de entender que o que eu estava fazendo tinha um retorno, me fez ir para esse pontinho que eu falo que é difícil do processo. Porque daí eu percebia, onde eu estava errando era onde faltava processo. E aí eu comecei a entender o porquê. Que isso é muito importante pra gente, entender o porquê que a gente está fazendo alguma coisa. Então quando eu errei, eu pensei, putz, não quero errar de novo. Então, nesse momento, chega um líder, um C-level, e fala, Vi, cara, olha aqui, ó, tem esse livro aqui que tu pode ler, tem uma forma de fazer isso e tal, e dá uma olhadinha. E aí, nunca me empurrando alguma coisa, mas, tipo, dá uma olhadinha. Eu pensava, que legal. Aí, disso, eu clicava em outro link, que ia parar em outro vídeo, que ia parar em outro vídeo. Quando eu percebia, eu já conseguia ter uma visão mais holística, sem ficar focando tanto nesses erros e poderia ir pra frente, assim. Então, eu diria que o primeiro passo é ver se a tua empresa tem fit de cultura para receber essas personas, né? Agora vamos pensar em personas mesmo de colaboradores, para essa pessoa chegar e ficar confortável em se desenvolver ali. Autonomia para essas gerações é muito importante, para essa geração é muito importante. Então, você, como líder, vai adaptar a tua cultura a não ser aquele líder de micro, e que, ao mesmo tempo, a geração Z se sinta confortável de estar ali, fazendo, mas também sabendo que tu vai estar do lado. Uma boa forma de contratar a geração Z é como estágio, tá? Porque o estágio dá essa sensação de eu vou errar, mas eu tô aprendendo. Eu vou errar, mas eu tô aprendendo. Então, isso fica mais leve tanto para a empresa, para a parte da empresa, quanto para a parte da geração Z que está consumindo, né, a cultura, está entrando, ainda não vai ser um perfil pleno e sênior. Então, também tem que ter isso. Não contratem geração Z para cargos plenos e sênior. Não vai dar certo, porque precisa ter, além desse fit de cultura, a gente não tem uma experiência, um know-how suficiente para poder levar. Então, vai ser só frustração. E cara, eu acho que tem que ter recompensa, assim. A gente tem um negocinho no nosso cérebro que o Instagram fez muito com a gente, que é postar uma foto e receber um comentário. Postar uma foto e receber um like. Postar uma foto e receber algum biscoito, assim. A gente foi um pouco mimado. Então, eu vejo que também teria isso, assim. A cultura do feedback positivo e negativo, ele precisa estar bem alinhado, assim. Porque a gente gosta de um biscoito, assim. De tipo, eu tô fazendo um bom trabalho. Bem interessante. Inclusive, Turi, falando um pouco dessa questão agora desses caminhos, né, de como líder formar essa geração Z, o que são possíveis conflitos que podem surgir, assim, né? Você conversando com outros colegas da tua idade também, não sei se você já presenciou algo nesse sentido, mas quais conflitos podem aparecer no meio do caminho? Sim. Tem alguns que são os mais comuns, eu acho, assim, que são mais latentes, não comuns, mas mais latentes, que são fáceis de observar. Eu vejo muito que tem muitos CEOs, C-levels, enfim, líderes que não estão acostumados a receberem perguntas. E a gente é uma geração que é movida por perguntas. Então, esse é um exemplo mais latente, assim, que acho que a gente pode observar numa sala de reunião, se a gente colocar uma geração Z que acabou de chegar, que ainda não conhece as pessoas e tal, ela vai citar alguma pergunta e aí eu vejo que rola um rolezinho pode ser, enfim, eu não conheço muito bem o mercado mais tradicional, porque eu tive a sorte de ser inserida pela Aurum, enfim,
mas eu vejo que isso é um rolê que deixa desconfortável. Então, o líder tem que estar pronto para receber perguntas. E é incrível receber perguntas, assim. Eu sei que muitas vezes a pergunta bem de forma de deboche, enfim, muitas vezes para puxar tapete, cada um com seu trauma de mercado, enfim. Mas a gente vai fazer pergunta. Então, eu acho que esse é um dos conflitos que rola. É o C-level ser questionado do que está acontecendo. Outro conflito é a gente pergunta demais. Então, vai ter os dois lados da moeda. A geração Z, ela tem uma certa dificuldade em ouvir, porque eu tô aqui no WhatsApp, eu saio do WhatsApp e vou pro Instagram, eu saio do Instagram e vou pro Twitter, e eu saio, então a gente tem uma certa dificuldade em senta e escuta, minha filha, sabe? Tipo, eu vou te ensinar aqui alguma coisa que vai ser bem legal para você, então senta e escuta. Esse é um outro conflito geracional, a gente tem esse dinamismo muito rápido, clicou, piscou, enfim. Outro conflito geracional é da objetividade. Esse eu já passei muitas vezes, assim, ó. Quantas vezes eu já fui numa reunião que durou 1 hora pra, tipo, ser nada, praticamente, que podia ser 2 mensagens no WhatsApp e uma figurinha, que eu entender e eu ia conseguir executar. Ou, enfim, alguma coisa que poderia ser muito mais enxuta. Eu vejo que muitas pessoas falam muito, às vezes, assim, para explicar o que precisa ser feito, e na real poderia ser mais objetivo, assim. Agora é mais o meu ponto de vista. Eu vejo que tem muitos discursos ainda numa galera mais velha, assim, para poder explicar, para poder falar como elas sabem, ai meu Deus, e a gente tá assim, tipo, tá, eu preciso fazer um e-mail, e eu preciso segmentar uma base e disparar na quinta. Tá bom, sabe? Então, eu sinto que esse imediatismo, ele vai de frente, assim, também. Muitas vezes a gente não tem muita paciência para escutar, e aí o outro lado quer falar muito para, tipo, fazer certeza que foi ouvido, assim. E você, tu percebeu algum conflito geracional? Tu sabe algum, assim, que vem na tua cabeça, assim? Não, tem vários nessa ideia, conforme você ia falando, assim, né? Você foi trazendo várias questões de comportamento e que realmente pessoas que às vezes estão mais tempo no mercado vão ter uma visão sobre determinada coisa, como, meu filho, depois que você passar um tempo no mercado, talvez você perceba isso. Mas também é um reaprender no mercado, né? Eu também vejo como importante ver aspectos positivos, e isso, na verdade, vale para qualquer geração, até porque a geração Y teve ali também seu tempo de conflito com a geração X e assim foi indo, né? E todas as gerações convivem até hoje, inclusive dentro do mercado de trabalho. Agora, são evoluções que o grande X da questão é como é que uma aprende com a outra no aspecto positivo, né? Então, obviamente que é você observar os conflitos, mas tentando justamente aprender. E, inclusive, essa seria a próxima pergunta que eu faria para você, no sentido de o que você diria para a galera da geração Z, chegando agora nas empresas de tecnologia, o que seria uma dica que você diria para essa galera, digamos, ou várias, né? O que eu percebo muito, que é uma qualidade da geração Z, que é pouco explorada pela própria geração Z, é a autenticidade, assim. Eu vejo que o mercado de trabalho, muitas vezes, ele viciou, né? Ele tem alguns vícios, né? Que é, tipo, mais do mesmo para mais do mesmo. Então, a gente tem a quebra aqui com a transformação digital, que é, tipo, mais do mesmo vai te fadar à morte. Então, inove. E eu acho que isso é uma preciosidade da geração Z, assim, que muitas pessoas, não sei se por questão de autoestima, se, enfim, sabe-se lá o quê, mas que sejam vocês mesmos, assim, sabe? Tipo, porque o que está sendo construído agora é o futuro, a gente é o futuro, tem oportunidade no mercado, e é real, assim, as profissões do futuro, quem vai determinar também somos nós. Então, a geração Z, ela podia ter um pouquinho mais de confiança nessa autenticidade de ser, porque um cientista de dados, o que era uma ciência de dados, um cientista de dados em 2005, por exemplo, não é mais um cientista de dados de 2020, de 2010. Já mudou isso. Então, o que vai ser um cientista de dados de 2025, de 2030? E são coisas que a gente vai construindo juntos, assim. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho para a geração Z sejam vocês mesmos desse jeitinho aí que às vezes a gente sabe que pina e que fica ali no nosso ouvidinho e que esse é importante. E eu acho que é uma questão geracional e não é por acaso, assim. Que a gente vem com essa pulga atrás da orelha de ser a gente mesmo, assim. O mercado precisa disso, o mercado precisa de gente que é gente de verdade, assim.
A gente está partindo para um mundo onde o marketing agora é em foco para o usuário está acompanhando a gente, então todas as empresas que estão na rede, não tem como não estar. Se não está na rede, não existe, né? As empresas que estão na rede, elas vão passar por um filtro de cliques, vão passar por um filtro, e isso normalmente passa pelo departamento de marketing e tal, e a geração Z tem uma capacidade absurda de se conectar com poucas palavras através de redes sociais, com autenticidade, com empatia. Então, é a técnica da autenticidade, assim, tipo, be yourself, sabe? Tipo, tem algum lugar no mercado para você, o futuro é a gente que está construindo, a gente precisa tanto dessas pessoas mais velhas quanto elas precisam da gente, apesar de a gente ainda estar numa posição de negociar salário um pouco diferente, a gente tem uma capacidade absurda de ser a gente mesmo dentro do mercado, assim. E foi assim que, aí, enfim, né, não vou entrar nesse discurso assim de funcionou comigo, vai funcionar para você. Mas foi assim que funcionou para mim. De, tipo, eu cheguei lá, eu apresentei, tipo, ó, eu tenho esses limites, eu não sei o que é isso, eu não faço ideia do que é a área jurídica, eu tô no zero aqui, tipo, ser sincero também, porque isso faz muito parte da geração Z. Tipo, ser sincero com o teu líder vai ser sincero contigo e vai dar boa. Eu dei vários conselhos e não sei se dei algum. Não, foi tudo, acredito que tudo foi válido nesse sentido. Bom, a gente já está indo já praticamente pro final aqui do nosso papo. Claro que a gente falou muito de um cenário aqui de startups e tal, isso já está, obviamente, mais pulverizado no Brasil, mas ainda é um cenário muito de centros maiores. Em cidades, por exemplo, mais do interior, você acredita que esse cenário se repete? Ou seja, esse comportamento da geração Z é o mesmo, por exemplo, que a gente observa em centros maiores? Inclusive, eu tô aqui, né? Eu moro em Florianópolis, mas eu tô em Concórdia, que é uma cidade do interior, assim. Eu vejo que agora tá começando um movimento de agência digital bem grande por aqui. Não vejo grandes polos de tecnologia. Tem algumas software houses aqui, mas, tipo, não é tanto igual aos capitais. Tem mais agências digitais mesmo. E vai depender... É que, assim, vai depender muito da pessoa que vai estar guiando o negócio a abrir essas portas. No interior ainda é meio difícil a gente ver as pessoas com mais autenticidade por questões de conservadorismo, de culturas, enfim, é um choque um pouquinho mais intenso de ser rompido do que cidades grandes, onde tem várias bolhas, enfim, a gente consegue se conectar e se inspirar no próximo para ser quem a gente é. Aqui no interior eu vejo que ainda tem essa dificuldade de pensar, tipo, putz, eu posso ser o que eu sou. Eu vejo a galera ainda com muito medo nos interior. Eu vejo a galera com muito medo de inovar no interior, assim. Não sei se por olhar do mercado mais tradicional, que ainda é o que movimenta muito por aqui, mas eu acho que eu conheço uma galera que, agora eu vou usar um exemplo bem nada a ver para uma cidade grande, mas para uma cidade pequena mulheres de cabelo curto dentro de agências digitais. Mulheres de cabelo colorido, homens de cabelo colorido dentro de agências digitais. Eu conheço poucas pessoas, mas que estão aqui em Concórdia e estão nesse tipo de agência, que no caso, o fato de como você se constrói, né, fisicamente, diz muito sobre, enfim, né, tua personalidade e tal, ou a personalidade que tu quer construir com o mundo. Então, vendo bem de fora, assim, é um movimento diferente que acontece, de fato, por esse conservadorismo ser um pouco mais rígido, esse do tradicionalismo ainda funcionar muito bem por aqui, mas eu acho que não demora muito para a gente chegar para cá mesmo. Eu vejo que tem muitos jovens que não foram aceitos em empresas e estão empreendendo. Então, se não me aceitaram, eu vou construir. Então, eu vejo um pouquinho dessa pegada também acontecendo. Eu vou ter meu próprio negócio, eu vou conversar com outras pessoas, eu vou construir grupos, laboratórios para falar sobre isso. Então, eu vejo esse movimento também em ascensão aqui, pelo menos no oeste de Santa Catarina, acontecendo. Assim. Se tiver alguém aí do oeste de Santa Catarina, enfim, quiser compartilhar comigo essa vivência, eu tô por aqui. E eu acho que é super importante, assim, a gente começar a acelerar, incentivar esse processo por aqui, porque tem muita gente inteligente. Não, com certeza. Na verdade, já não é nenhuma questão do se, né? É uma questão de tempo, quando. Provavelmente a questão da transformação vai acontecer. Cada vez mais tende a se ver isso em todas as partes do Brasil, obviamente, do mundo. Vitori, muito obrigado pelo papo, acho que foi muito bacana falar de toda essa perspectiva nova e, inclusive, falar dessa perspectiva com alguém que é dessa geração. Acho que isso contribui muito também no nosso papo. Muito obrigado, um beijão para você. Obrigada, Robertson. Tchau, tchau, gente.